do homem, né? A criação do homem. Porque a criação do homem, amados, fora a Bíblia, não há nada que possa ser dito com certeza sobre a origem do homem. A Bíblia é tanto a palavra de Deus que ela fala sobre a origem do homem da maneira correta, né? Porque até os povos antigos, eles legaram vários contos e lendas sobre o aparecimento da raça humana na Terra. Mas todos esses relatos são desprovidos de credibilidade. Nos tempos modernos que nós vivemos hoje em dia, tem a ciência, né? A ciência tem formulado teorias relacionadas à origem do homem. Essas teorias, mas tem coisas absurdas, né? A ciência tem procurado explicar o homem com a conclusão totalmente equivocada, que o homem é da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, né? Do gênero Homo, da espécie Sapiens. E essa visão encaixa que o homem apenas faz parte do reino animal, né? E como resultado de uma evolução a partir de um ser unicelular, surgindo de uma reação química biológica que encaixa a nossa origem imediata aos macacos, né? Não sei se os irmãos já ouviram aquela teoria do macaco, que o homem vem do macaco, né? Alguns dizem que o homem é um animal, né? Classificando o homem como um animal, né? De primeiro tem aquela figurinha, né? Do macaco curvado, tudo isso aqui, depois ia evoluindo até virar um ser humano, né? Alguns acreditam nisso. Amém? Tem a evolução materialista, né? Do materialismo, aliás. Essa evolução do materialismo afirma que o homem vem a existir pela obra do acaso. Essa visão, eles acreditam que o homem vai existir por obra do acaso, tendo surgido por meio de forças interpessoais, ou seja, eles não acreditam em Deus, não acreditam que o Criador criou o homem, né? E eles creem também, amados, que o homem ele foi desenvolvendo através de um processo evolutivo. Foi assim por meio da evolução que o ser humano chegou ao atual estágio em que se encontra biologicamente e mentalmente. E uma vez que o homem é só matéria, ele não acredita no lado espiritual, o que é que eles creem? Creem que não existe vida além do túmulo. O homem morreu, acabou, né? Isso são as teorias sobre a criação do homem, né? Isso é ensinado, amados, em algumas faculdades, em algumas escolas, tudo isso aqui, né? Tem a evolução ateísta. O ateu é aquele que não crê na existência de Deus, né? E ele inclui a teoria da evolução e deixa Deus de fora do processo. Não existe um Deus criador, pessoal e sobrenatural. Eles creem que o homem evoluiu durante bilhões de anos através de várias espécies diferentes, a partir de formas inferiores de animais, né? Então, o universo que nós conhecemos hoje foi gerado como resultado de uma explosão gigante chamada Big Bang, né? Que é a evolução que o pessoal crê, de anos e anos atrás. Tem as religiões orientais da nova era, que diz que toda a realidade é divina, né? É como se fosse Deus, e o homem sendo divino, coloca o homem como Deus. O ser humano tem poderes sobrenaturais que deve desenvolver e também detém prerrogativa de criar suas próprias verdades. Por meio da reencarnação, as pessoas vivem várias vidas até alcançar uma consciência plenamente iluminada. Isso é outra teoria sobre a criação do homem. Lógico que tudo isso aqui está errado, amados, amém? Tudo isso aqui não tem nada a ver com a verdadeira criação e origem do homem. E existe o existencialismo, que em seu formato mais secularizado parte da noção de que o homem
simplesmente foi jogado e abandonado nesse mundo. De maneira que, se ele quiser ser feliz, ele deve viver aqui por conta própria e elaborar seus valores, tomando suas próprias decisões de acordo com essa visão. Não há nenhum sentido na vida, O ser humano pode vencer esse vazio existencial que eles têm, vivendo de uma forma intensamente, daquilo que eles gostam, daquilo que dá prazer. Por quê? Porque depois da morte não existirá mais nada. Então, amados, é por isso que nós dizemos, a palavra de Deus, ela é tão verdadeira. Por quê? Porque fora a Bíblia, amados, não há nada que possa ser dita com certeza sobre a origem do homem. Porque todas essas visões aqui, meu irmão, é um absurdo. As pessoas creem dessa forma, e pessoas intelectuais, pessoas estudadas acreditam nisso, Então, amados, a Bíblia, amados, a palavra de Deus, ela afirma que o homem foi criado por Deus. Deus foi que criou o homem, amém? Nós somos criatura de Deus, e Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, amém? Vamos para a palavra de Deus, vamos ver Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Gênesis capítulo 1, verso 26, verso 27. A palavra do Senhor diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher, Quando nós estamos falando sobre a origem do homem, lógico que o homem aqui é o homem e a mulher, amém? É a origem da humanidade, amém? Então Deus criou homem e mulher conforme a sua imagem. Quem criou? Deus, amados. Foi Deus, nós somos criatura de Deus, Hoje não, hoje nós somos filhos através de Cristo Jesus, Mas quem criou o ser humano foi Deus. Ele criou conforme a sua imagem e semelhança. Nós vamos ver o que significa isso mais na frente. Vamos ver Gênesis capítulo 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Amém? No dia que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Vamos ver Gênesis 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Amém. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. É um homem, foi feito alma vivente. Amém? Então, amados, tem vários textos aqui, tem outros também, que mostram que quem criou o ser humano foi Deus. Não foi questão de processo de evolução, não foi obra do acaso, não foi uma explosão, mas foi o próprio Deus. Deus, ele é o criador de tudo, inclusive dos seres humanos. E o homem foi criado por Deus para quê, pastor? Por que Deus criou o homem? Mas Deus criou o homem para glorificar a Ele e para ter comunhão com Ele, para o adorar e para o servir. Deus criou o homem com essa finalidade. Vamos a Isaías 43, verso 7.
Isaías 43, verso 7. Amém. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Glória a Deus. Amém? A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória e que formei e fiz. Deus criou um ser humano, amados, para a glória dele. Nós somos criados para glorificar a Deus. Então essa é a principal finalidade da existência da criação do ser humano. Amém? Deus criou o homem para a glória dele, Deus criou o homem para adorar ele, Deus criou o homem para servir a Deus. Amém? Vamos ver Apocalipse 4, 11. Apocalipse 4, verso 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem, foram criadas. Amém? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Isso é muito importante, amados, a gente saber disso. O ser humano ele foi criado, amados, foi feito em imagem e semelhança de Deus. O intuito de Deus é para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Infelizmente, nem todo ser humano tem consciência disso, né? É preciso haver uma regeneração para que possa abrir a mente, para que a pessoa possa entender isso na vida da pessoa. Mas essa é a finalidade, amados. Vamos ver Colossenses 1,16. Colossenses capítulo 1, verso 16. Aqui é bom que todo mundo aprende a abrir a Bíblia, né? Amém? Colossenses 1,16. Ninguém vai ler agora, irmã Mara? Amém? Amém? Isso. Porque nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principados, seja Potestades. Potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, o universo, o planeta, né?
As visíveis, que é as que nós vemos, e tem as invisíveis. Que criação invisível é essa? Os anjos, os seres celestiais que Deus criou, né? E nós não vemos, mas existe. Deus é Espírito. Amém? Então, as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, toda a criação de Deus, inclusive o homem, é para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Infelizmente o pecado, amados, distorceu isso. A queda deturpou, né, a verdadeira finalidade pelo qual o mundo foi criado por Deus. Infelizmente hoje nós temos os homens entregues aí às trevas, né, aos vícios, à bebida, a uma vida totalmente desprovida de Deus, uma vida totalmente afastada de Deus, na imoralidade, né, fazendo coisas absurdas. Mas Deus criou o ser humano, amados, imagem e semelhança dele, para que o homem glorifique a ele. Então, amados, segundo a Bíblia, o homem é criação de Deus e veio existir pelo ato criador de Deus. E ele recebeu um organismo físico, um corpo, né? E foi feita a imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança de Deus, pastor? Significa que o homem é um ser intelectual. O homem que eu estou dizendo é homem e mulher, amém? O ser humano, amém? O ser humano é um ser intelectual, né? O homem tem a capacidade de compreender, de raciocinar, de adquirir conhecimento, é um ser inteligente, amém? Amém. Isso ele é parecido com Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser moral, ele tem capacidade, consciência de saber entre o bem e o mal, de discernir entre o certo e o errado. Apesar de nós estamos falando aqui do primeiro homem Adão, nós vamos dizer que continua em base semelhança de Deus, mas com a queda houve uma distorção, amém? Não era mais como Adão e Eva, mas mesmo assim continua sendo. E o homem, ele é um ser que tem capacidade de tomar decisões, né, de pensar e de tomar decisões, a capacidade de governar. Como o texto que a irmã leu, a Gisele, Deus criou o homem à imagem e semelhança e deu poder a ele sobre a terra, governar a terra, governar o mundo. Então, é nesse sentido, mas que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Imagem não se refere à imagem física, amém? Mas são essas qualidades, essas qualificações que Deus tem, esses atributos comunicados que Deus deu ao homem, como nós já estudamos aqui. Alguns atributos de Deus, Deus deu ao homem, ao ser humano. Só o homem é imagem e semelhança de Deus, de toda a criatura que Deus criou, de todas as criaturas. Está dando para entender, amados? Amém? Então, imagem, amados, se refere a algo semelhante, mas não idêntico, né? Nós não somos idênticos, somos semelhantes a Deus. E o que? Que representa Deus, né? O homem, ele representa Deus. Então, o homem tem personalidade, o homem tem senso moral, tem poder de governar, de dominar a criação, tem a capacidade de raciocinar, né, no nível pessoal, tem capacidade de tomar decisões. Isso significa o homem ser imagem e semelhança de Deus. Amém? São esses atributos comunicáveis que Deus deu ao homem, ao ser humano. Amém? Então, o termo imagem, o que significa a imagem e semelhança, nós sabemos que é isso. Mas esse termo, imagem e semelhança, significa duas coisas ou é a mesma coisa? Mesma coisa, perfeito, a mesma coisa. Quando diz que o homem é feito de imagem e semelhança, essa palavra imagem e semelhança são sinônimos, né? Ou seja, são palavras que têm o mesmo significado.
Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Vamos abrir Gênesis 1, 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Nós vamos repetir bastante os textos aqui. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Amém? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tem as duas palavras aqui, né? Tem as duas palavras. Veja agora Gênesis 1, 27. O irmão leu 26, leu 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Amém? A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha, o autor de Gênesis primeiro ele usou no verso 26 imagem e semelhança, depois ele usou apenas a palavra imagem. Por quê? Porque é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Amém? Vamos ver Gênesis 5, verso 1. Gênesis capítulo 5, verso 1. E este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aqui ele substituiu por semelhança. Amém? Não usou a palavra imagem, né? E Gênesis 5, 3, né? Vamos ler agora também Gênesis 5, 3. Você vai ver que o autor vai usar novamente as duas palavras, imagem e semelhança. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Amém? Aqui ele volta a trazer a imagem e semelhança, né? Por quê? Porque isso deixa claro, amados, para nós que imagem e semelhança são termos sinônimos, ou seja, palavras que têm o mesmo significado. Quando diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né, significa que o homem tem esses atributos comunicados que Deus deu ao homem, e tem alguns atributos semelhantes ao de Deus. Amém? Esse que Deus comunicou ao homem, né? Pode falar, irmão. Essa informação é uma palavra em duas, né? É isso aí. É o mesmo significado, né? Mas é a mesma coisa. E quando a gente vai ver Gênesis 9, 6, o autor volta a usar apenas um dos termos, que é a imagem. Ele volta a falar apenas a palavra imagem. Está dando para compreender, amados? Eu sei que tem coisa que é um pouco complicada, mas vai devagarzinho, depois nós vamos voltar a esse estudo. Amém? Na glória de Deus. Então, amado, tem algo importante aqui sobre a criação do homem, amados. Por quê? Porque o homem, ele distingue-se das demais criaturas. Apenas o ser humano, Deus criou imagem e semelhança, e mais nada. Então, o homem, amados, ele foi criado de uma maneira singular, de uma maneira que apenas o homem é digno, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa, pastor? Meu irmão, o ser humano para Deus tem muito valor, amados. Ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Os animais não foi criado em imagem e semelhança de Deus. O que é que nós vemos hoje, amados? Nós podemos trazer uma aplicação desse texto. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas têm desprezado o ser humano. Você já viu aquelas pessoas que dizem que dá mais valor a um animal do que a um ser humano? Está errado, amados.
Tem gente que dá mais valor ao animal do que ao ser humano. Nós temos que amar os animais, temos que cuidar dos animais, temos. Mas o homem, amados, o homem que foi feito imagem e semelhança de Deus. A semana passada eu peguei um passageiro para levar na casa dele lá no bairro Petrópolis. E ele foi conversando comigo, ele foi comprar um saco de ração para dar para o cachorro dele. E ele falando de uma conhecida dele que trabalha na casa de um camarada que tem dinheiro, né? E ele disse que era conversando com ele, né? Que a família dele lá, o camarada, a mulher, os filhos, uma idolatria com um animal lá, com um cachorro, que disse que ele chegava a gastar mais ou menos R$2.000 só com um cachorro. Enquanto a mulher que era empregada estava ganhando mesmo que um salário mínimo, R$1.200. E ela estava falando sobre isso. A comida que o cachorro comia, comida boa. As pessoas humanizando um animal, meu irmão, e tratando o ser humano como sem valor. E hoje é assim, amados. Tem pessoas que dizem: eu dou mais valor ao animal do que ao ser humano. Meus irmãos, está pecando, amados, está errado. Você tem que amar o animal, cuidar do animal. Agora, entre o ser humano e o animal é mais importante mesmo. O animal não. O homem é mais importante, porque o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Tanto o povo morre de fome, né? E então, meu irmão, às vezes tem um coitado do menino lá pedindo esmola, de frente a uma padaria que nem eu vi, e a mulher esculhambou a criança: o que é que você está fazendo aqui? Vá-se embora para casa, rapaz, você era para estar estudando, não sei o quê. Meu irmão, será que a menina estava lá descalça, de frente da padaria, no frio, meu irmão, pedindo pão para comer? Será que a pessoa estava ali que ela queria? Agora, quando é com o animal, a pessoa vai. Eu não estou dizendo que tem que maltratar o animal, não, amados. Mas tem seres humanos que valorizam mais o animal do que o ser humano. Humaniza o animal e o ser humano demoniza. Né? Tem pessoas que é assim: tem o maior amor pelo animal, mas odeia o ser humano, que é feito em imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos, o homem distingue-se das demais criaturas de Deus, porque foi criado de uma maneira singular. Apenas o homem é dito que foi criado de imagem e semelhança de Deus. O homem, amém? Então, de acordo com as escrituras, mas o primeiro homem, Adão, nós vamos voltar para Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus. Ele foi criado santo e justo. Ele foi criado com uma natureza boa antes do pecado. Adão, mas era perfeito antes dele cair. Ele foi criado, amados, ele tinha uma natureza boa, justa e santa, né? Vamos ver Gênesis 1:27. Nós vamos ficar muito em Gênesis 1:27, amém? Vai ser o mesmo texto, que Deus criou o homem em imagem e semelhança dele, amém? Esse não precisa ler não, mas vamos ler Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Eclesiastes, capítulo 7, verso 9. O homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, inclusive que o homem, o primeiro homem Adão, antes da queda, era um homem totalmente santo, puro, amém? Reto, era um homem reto, antes da queda. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. 29, perdão, minha irmã. Isso. Todos encontraram? Porque descobri então somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Amém? Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Mas Deus criou o homem como? Reto, o homem santo, antes da queda. Amém? Antes da queda, Adão só tinha uma natureza. Que natureza era essa? A natureza boa, a natureza santa, a natureza perfeita.
né? Não tinha pecado. Mas santidade, amados, é uma parte da imagem de Deus no homem. Então o primeiro homem, ele era santo e reto, sem pecado. E o homem teve uma semelhança moral com Deus no início, antes do homem cair em pecado. Ele refletia perfeitamente a imagem de Deus, tudo estava em perfeita harmonia. O homem tinha uma comunhão perfeita com Deus, não tinha pecado. Mas o fato do homem ter sido criado, amados, em santidade, não significa a impossibilidade dele pecar, né? Mas simplesmente que o princípio da vida humana foi sem pecado, porque somente Deus tem a natureza tão santa que é impossível pecar. Deus não criou o homem, o ser humano, que seria impossível ele pecar. A prova é tão grande que ele pecou, mesmo ele tendo uma natureza boa, ele pecou. Porque só quem tem uma natureza santa, perfeita, de impossível de pecar, esse é Deus. Nisso Deus não fez o homem da forma como Deus é dessa maneira. Fez o homem santo, fez, o homem era reto, o homem era moralmente justo, santo, antes da queda era, mas ele caiu. Mas ele pecou. Mas Deus não pode cair, Deus não pode pecar. Porque Deus ele é imutável, amados. O homem é mutável, Deus não. Deus não fez o homem imutável, senão não seria Deus. O único que é imutável é Deus. Deus é imutável, amém? Vamos ver Tiago 1,7. Tiago capítulo 1, verso 7. Está vendo que tem um cafezinho ali, né? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 7. Lá depois de Hebreus, amém? Lá no final, Tiago 1, verso 7. Quem vai ler? Irmã Peté? Se puder ajudar ela ali. Amém? Deixa eu ver se é um 7, porque eu acho que eu coloquei errado aqui. Diz assim, porque uma pessoa se não fizer, a vontade do Senhor. Não é isso. Eita, rapaz, eu coloquei errado aqui no versículo. É que Deus não tem. Não é nesse texto, amados. Sim, Tiago 1, verso 13. Verso 13. Isso. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei o texto, mas dá para ler isso. Vamos ler. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém? Eita, rapaz, vê aí. É assim mesmo. É. É assim mesmo. Agora tem que ter cuidado para não cair, né? Ela faz isso mesmo. Pode continuar. Amém. Com certeza, irmão. Então ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal, porque, amados,
Não há nada de mal em Deus. Deus ele é perfeito, a natureza dele é plenamente santa. Amém? Vamos ver Abacuque 1,13. Abacuque 1, verso 13. Vamos ver Abacuque 13. Irmã, Abacuque 1,13. 13. Pode ler, gente. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Amém? Isso é uma pergunta que está para mim, diz assim: ó, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Amém? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Só essa parte aqui. Amém? Deus é tão puro, amados, que ele não pode, ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal e a opressão ele não pode contemplar. Porque Deus é totalmente santo, justo e perfeito. Né? O primeiro homem foi criado justo, santo e perfeito foi, mas ele caiu. Deus não, amados, porque só Deus, amados, somente Deus tem a natureza tão santa que é impossível ele pecar. Vamos ver Hebreus 6, verso 18. Hebreus capítulo 6, verso 18. Deus é lá no final agora. Hebreus 6, 18. É assim mesmo. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus sejamos firmemente encorajados, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós prostrar. Só para diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Deus ele é imutável, amados. Então, amados, só para recapitular de novo aos irmãos, o que consiste em refletir a imagem de Deus? Quando diz que não foi feito a imagem de Deus. Né? Primeiro, o homem foi criado santo, justo e reto, sem pecado antes da queda. O homem reflete a imagem de Deus
como um ser que é relacional, né? Ou seja, o homem ele não foi criado para viver isolado. O homem não foi criado para viver isolado. Assim como Deus não vive só, porque Deus é tripessoal, se relaciona entre as pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus também criou o homem dessa forma. Nós temos a capacidade de se socializar com outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas. Por que nós somos assim? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? O homem reflete a imagem de Deus por sua capacidade de dominar e governar sobre as outras coisas, como nós já lemos aí em Gênesis 1, 26 e 28, né? De cuidar da terra, de dominar sobre as coisas criadas. Deus deu essa autoridade ao homem, né? O homem reflete a imagem de Deus por ter atributos essenciais como poder intelectual, raciocínio, ser um ser inteligente, pode tomar decisão, decidir. Somos criaturas volutivas, ou seja, temos capacidade de escolher, né? O ser humano também tem poder moral, que é a capacidade do homem de discernir entre o bem e o mal e de fazer as coisas certas, de obedecer. Tem também essa capacidade. Amém? O homem tem a afeição natural, que a capacidade do homem tem, né, de se ligar emocionalmente e efetivamente a outros seres e coisas. Deus também tem essa capacidade. Amém? O homem ele tem espiritualidade. O homem ele tem espiritualidade, né? As escrituras dizem que o homem foi criado alma vivente, né? Ele tem um espírito, ele tem uma natureza imaterial, como Deus também é espírito. Tudo isso são características porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E outra coisa, mas isso eu quero que os irmãos prestem atenção: imortalidade. Meus irmãos, depois de criado, o homem não deixa de existir. Presta atenção nisso. Depois de criado, o homem não deixa de existir. O que é que vai deixar de existir? O corpo. Mas o homem tem um espírito e uma alma. Essa alma e esse espírito, meu irmão, não é destruído, como os adventistas do sétimo dia ensinam. Essa alma e espírito, mas eles são eternos. Porque nós temos essa parte da imortalidade, por isso Deus nos criou imagem e semelhança a Ele, né? Ou seja, depois de criado, o homem não deixa de existir, porque a morte é a separação do espírito do corpo. A alma e o espírito não deixam de existir depois da morte. Amém? Amém. Isso é importante, amados, porque nenhuma daquelas teorias que a gente vimos de alguns que creem na evolução, eles criam que depois que o homem morresse acabava, né? E muitas pessoas creem dessa forma. Muitas pessoas vivem a vida do jeito que elas vivem aí, porque elas dizem que vão aproveitar a vida porque morreu, acabou. Mas não, mas Deus fez o homem, o espírito, e esse espírito do homem ele não morre. Ele não morre, amados. Vamos ver Lucas 16. É uma das semelhanças de mortalidade. O corpo morre por causa do pecado, vai por da terra, mas o espírito não. E mesmo assim, depois os crentes de Cristo vão receber corpos glorificados. Lucas 16, verso 22 e 23. Lucas 16. Pode ler. Amém. Veio a morrer e medido e foi levado
levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Amém? Isso é a história que Jesus contou de Lázaro e do homem rico. Todo mundo sabe dessa história. Uns dizem que é parábola, outros dizem que é uma história real.